Como eu disse, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. When I say the Bible is the book most sold in the world E o menos and lido, and the one that's least read, esses dados é baseado na American Bible Society. these this data is based on the American Society. E de acordo com a estatística que eles encontraram, And according to these statistics that they have found, 37% dos americanos 37% of the Americans relataram ter uma Bíblia, have said that they have a Bible, mas eles nunca abriram. but they've never opened it. E outros 50%, And eles the other 50% abrem a Bíblia ocasionalmente. open their Bible occasionally. Somente 14% da população dos Estados Unidos And only 14% of the US population leem a Bíblia read their Bible regularmente. regularly. Só que dentro desses 14%, And through these 14%, somente uma pequena parte medita na Bíblia. only a small part of that 14% meditate on the Bible. Essa estatística é dos Estados Unidos, This statistics is the United States, mas é semelhante a muitos outros países. but it's similar to many other countries. Existem também lugares remotos que a Bíblia nunca chegou, There's also remote places that the Bible never reached, e países onde o governo faz restrição à leitura da Bíblia. and countries where it is not allowed to share the Bible. O que eu quero dizer com isso? What do I want to say with this? Que a Bíblia que você tem nas suas mãos That the Bible that you have in your hand, é um tesouro pouco explorado. it's a treasure that's hardly explored. Veja bem, se você entender o estudo dessa noite, If you understand this Bible study tonight, você irá transformar a sua vida you will transform your life e a vida de outras pessoas futuramente. and the life of others for the future. Porque a pessoa que entende como meditar na palavra, Why? Because the people that understand how to meditate in the word ele se torna um rio que flui. turns into a river that flows. Ele não é um lago com águas paradas, It is not a lake that stays still. um rio que flui. It's a river that flows. Por que a Bíblia, sendo o livro mais vendido do mundo, é o menos lido e o menos entendido? Why is the Bible the most sold but the least read And you understood. and the less that's understood? Yeah. Veja bem, Listen well. muitos acham a Bíblia extremamente complicada. It's because many find the Bible hard to understand. Queria dizer, muitos não têm interesse. Or many just aren't interested. Agora, existe uma pequena parcela que faz a leitura, mas é uma leitura superficial. Now, there's a lot of people that read, but they read the superficial part of it. A small portion of the population. Yeah, a small portion of it. Agora, eu queria mostrar algo para vocês aqui. Por exemplo, essa caixa de lenço. Ela tem muitos lenços. Amém? Quando você lê a Bíblia superficialmente, When you read the Bible superficially, você está tirando uma camada. you're removing one tissue, for example, Uma camada da Bíblia. a layer Só of the que Bible. ela, sorry. Mhm. Só que ela é composta de muitas camadas. But it's made through a lot of layers.
Muitas camadas. Many sections. Se ficar na superfície, você não vai ter a sua vida transformada. If you read superficially, then your life will not be transformed. Você não vai entender nada. You will not understand anything. Na superfície não tem revelação. The superficial does not have revelation. Precisa levantar as camadas. We need to raise up the sections, Layers. the layers. Yeah. Agora, o que eu quero pedir para você nessa noite? What I want to ask of you tonight, Deus, ele me colocou como uma treinadora de líderes e pastores. God has placed me to be able to train leaders and pastors. E se você está aqui essa noite, And if you are here tonight, é porque Deus tem uma liderança e um ministério na sua vida. it's because God has a leadership in your life or a ministry in your life. A forma como eu quero que você veja o estudo essa noite And the form that I want you to see this Bible study tonight é como alguém que vai entender, it's like someone who's going to understand, aplicar, apply, mas também já se preparar para treinar outras. but also to be able to prepare to train others. A visão que você precisa ter nessa noite, ela tem que ser mais ampla. The vision that you need to have has to be more amplified. A palavra ela está vindo para mim e para você, The word is coming to me for you, mas você está aqui para aprender e liderar. so you can be here to learn and to be a leader. O que você vai aprender hoje, What you're going to learn today, eu repito, você precisa aplicar na sua vida you need to apply in your life e replicar para outras pessoas. and replicate to other people's lives. Amém? Amen? Okay. Amen? O que eu poderia fazer com você essa noite? What I can do with you tonight, Não, o que eu poderia? what I could do, Eu poderia te dar algumas dicas de como meditar. I can give you some examples of how to meditate. Eu poderia dar, I could, mas eu resolvi fazer com vocês uma prática, but we're going to be able to practice, não somente dicas. not just teachings on it. E para isso, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia So I would like you to open up your Bible em Daniel, in the book of Daniel, capítulo 9, versículo 1. chapter 9, verse 1. Queridos, como cristãos, nós compreendemos a importância fundamental de estudarmos as Escrituras Sagradas. As we see, it's very important to study the Word of God. Karina, vou repetir. Como cristão, Like a compreendemos a Christian, importância we understand the importance de estudar as Escrituras Sagradas. to study these sacred scriptures. Como cristãos, sabemos que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Like Christians, we know that the scriptures are the living words of God. E sabemos que ela é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação divina. And we know that it's a living fountain of orientation and wisdom. E somente através de um estudo diligente, nós Through a diligent study, fortalecer a nossa fé we can strengthen our faith e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. and deepen our relationship with God. E algo muito forte acontece nisso. And something very strong forms in this. Desse estudo diligente da palavra, In this diligent study in the Word, você obtém discernimento para enfrentar os desafios da vida. you are able to confront the tribulations that we face from day to day.
Mas é muito fácil nós nos perdermos em tantos ensinamentos But it's very easy to get lost in so many teachings e não extrair o tesouro escondido. and not find the hidden treasures. De Gênesis a Apocalipse, From Genesis to Revelation, a Bíblia é cheia de códigos proféticos. the Bible is full of prophetic codes. Mas nós só conseguimos entender esses códigos proféticos But we only are able to understand these prophetic codes quando nós saímos do primeiro level. when we move past the first level. Preste muita atenção. Não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou ler um verso para você aqui na minha Bíblia. Pay attention. You don't have to open your Bible, just listen. Se você estiver anotando, esse verso está em Provérbios 25:2. E ele diz: But if you would like to take notes, it's going to be in Proverbs chapter 25. E Provérbios diz: a glória de Deus é encobrir as coisas. A glória de Deus é encobrir as coisas. Is to cover all things. Mas a glória dos reis é But the glory esquadrinhá-las. of kings is to what's the Proverbs second one? 25:2. Yes. 25. Okay. Okay, so it says, it is the glory of God to conceal a matter, to search out a matter is the glory of kings. Isso é o que a glória faz. That is what the glory does. Essa palavra é espírito. The word spirit. Viva e eficaz. E a glória, ela encobre. And the glory covers it. Ela esconde. It hides it. Para que você so that procure. You can reach it. Para que você procure em detalhes. So you can reach it with detail. Em português a palavra é esquadrinhar. Eu não sei a tradução dela em inglês, mas é detalhadamente. Yeah, with detail. Very detailed, yeah. Yeah, detail. Mm-hmm. Então, por que eu pedi para você abrir em Daniel? So why did I ask you guys to open the book in Daniel? Porque ele é uma pessoa que procurou entender os códigos proféticos. Because he is an example of someone who wanted to understand the codes. Então, a primeira coisa que você precisa fazer. So the first thing that you need to do. Você está sozinho na sua casa ou sozinha? Você está sozinha na sua casa? So if you're at home. E você decide abrir Daniel. And you decide to open the book of Daniel. Não sei se todos estavam presentes quando eu ministrei na primeira escola de submergidas. I don't know if all of you were present on day 1 of Submerged. Mas eu disse assim. But I said não há competição para ler a Bíblia. There's no competition in trying to read the Bible. Então, quando você abre a sua Bíblia, when you open your Bible, você precisa olhar e perguntar para você: you need to stop and ask, quem foi Daniel? Who was Daniel? Quem foi Daniel? Who was Daniel? O que significa o nome de Daniel? What does Daniel's name mean? Mas isso tem importância para eu entender a mensagem que ele passa? And it's an importance to know what's going on. Não, it's a question, Karina. Okay. I ask it. It is important to know the meaning of his name. Yes, it's important to know the meaning of his name. Sim, por quê? Why? Porque se você souber o que significa o nome de Daniel, because if we know what Daniel's name means,
que significa Deus julga. It signifies God. Você vai entender You will como understand. Deus se revelou a Daniel. You will understand how God revealed himself to Daniel. Teve profecias de juízo. He had prophecies. Profecias de juízo para o tempo dele. For his time. E para o nosso tempo. And also for our time. E para os tempos que virão. And for the times that are coming. Quando você teve o entendimento de quem Daniel era. When you start to have understanding of who Daniel was. Época que Daniel viveu. In the time that Daniel lived. Que Deus pensava sobre ele. What God thought of him. Tudo que ele escreveu. Everything that he wrote. Vai começar a fazer sentido para você. Will start to make more sense to us. E assim são todos os livros da Bíblia. And that is with every book of the Bible. É necessário entender as estações, os It's tempos. important to understand the time. Você vai ver quando você lê o livro todo de Daniel. You will see that if you read the whole book of Daniel. A Bíblia dá a ele 5 características. The Bible gives 5 characteristics. Deus disse que Daniel tinha espírito excelente. The Bible says he has a spirit of excellence. Conhecimento e inteligência. Understanding and intelligence. Ele interpretava sonhos. He can interpret dreams. A capacidade de declarar enigmas. Okay, so he could interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. E solucionar casos difíceis. Esse era o homem Daniel. Verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara ao Senhor, o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Nós vamos parar aqui um minutinho. Porque Deus quer que você saiba isso. Pode traduzir, Karine. Why does God want us to know this? Daniel, ele viveu exilado na Babilônia. He lived isolated in Babylonian. Pelo tempo que o rei Nabucodonosor retirou o povo de Judá e levou cativo para Babilônia. And the time that they were taken from Babylonia. From Judah to Babylon. Esse momento, ele está dizendo. In this moment, he's saying. Ele era cativo junto com outros judeus na Babilônia. He was held captive with other Jewish in Babylonia. Mas por ser uma pessoa que lia, ele entendeu pelos livros, decifrando os códigos. He understood how to decode the codes. E eles ficariam 70 anos presos na Babilônia. And they would be held captive for 70 years in Babylonia. E eu trouxe isso para minha vida. And I brought that to my life. Eu pensei, qual será a importância de eu ler a Bíblia? What is the importance of reading the Bible? Qual será a importância de eu ler esse verso? Or the importance of reading this verse? Se eu não aplicar ele para o meu tempo. But also to apply it in my time.
Qual a importância de eu ler o verso 1 e 2 se eu The não import- aplicá-lo para o meu tempo? the importance of reading the verse 1 and 2, but also applying it to my life, in my time. Aí você já ouviu falar de a parte de baixo da Bíblia, que é a referência cruzada. Creio que todos já ouviram falar. Todos já ouviram falar de referência cruzada, amém? Have you heard Se about the você- reference that's cross in the Bible? Se você for na parte de baixo da sua vida, você vai ver que tem umas letrinhas. If you go to the bottom part of your Bible, you will see that they will have small wording, E ali na palavra 70 anos, tem and uma the word letrinha A. and 70 years has a little a next to it, E aí aponta para Jeremias 25:11. and it sends you to Jeremiah chapter 11, 25:11. 25:11. Daniel, ele Daniel, mudou a história de uma geração por entender os códigos proféticos. he moved the story of a generation because he understood the codes. Se você for em Jeremias 25:11, que é a nossa If you go to referência Jeremiah cruzada, 25, que é a 11, nossa referência cruzada, that is the reference that crosses. você vai ler que não precisa You will read traduzir. that. Toda a terra virá a ser deserto e espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Daniel estava vivendo em um tempo Daniel was living in a time que era de 70 a 100 anos depois de Jeremias. that was 70 to 100 years after Jeremiah. Mas ele estava vivendo a profecia de Jeremias. But he was living the prophecy of Jeremiah. E se você for no último capítulo de Jeremias, And if you go to the last chapter of Jeremiah, que é o capítulo 52, that is chapter 52, você não vai ver o nome de Daniel escrito. you will not see the name of Daniel written, Mas você vai ver o que Daniel estava vivendo. but you will see what Daniel was living. Jeremias, último capítulo, o capítulo 52, no verso 28, The last book of Jeremiah in chapter 52, verse 28, diz assim, says this. e se você tem a sua Bíblia, lê porque não teremos tradução. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. E aí ele cita 3 tempos. No 7º ano, ele levou 3.023 judeus. Verse 29. No 18º ano, ele levou 832 pessoas. Verse 30. E no 20º ano, ele levou 745 pessoas, resultando em 4.600 pessoas. Now you can translate it, Karina. 4.600 pessoas estavam junto com Daniel 100 anos depois. 4,600 people were with Daniel 100 anos depois. 100 years after. Vivendo como prisioneiros. Living like prisoners. Profecia de Jeremias. Jeremiah's prophecy. Até aqui, entendemos o verso 1 e 2. Here we understand verse 1 and 2. Verso 3. Verse 3. You can read in your Bible. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplicas, jejum e pano de saco e cinza. Nesse verso, você vai entender um tipo de oração
intercessória que traz resultados rápidos. In this verse, you will understand how intercession prayer can bring rapid results. Daniel entendeu que, devido à gravidade da situação, Daniel understood that based on the situation of the problem, ele teria que tomar uma atitude drástica he had diante to de Deus. he had to take a drastic charge before God. Quantas vezes eu e você estamos numa situação extremamente difícil? How many times are we also in a difficult situation, Enfrentando diversos tipos de problemas. facing many different problems? Can you hear me, Karina? Sumiu aqui para mim, gente. Vocês estão me ouvindo? Ok. It had Vocês froze. estão me ouvindo? Minha conexão tá ruim. Oi? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Caiu a conexão? Yes, I can hear you. Ok. Esse tipo de oração. Aqui no verso 3, Here in verse 3, lembre-se que você está lendo a Bíblia na sua casa sozinho. Karina? yes, if you're reading your Bible at home E você chegou no verso 3. and you reach verse 3, E nesse verso você entende que tem dificuldades que exigem mais do que uma oração. we understand that we have problems that exist In this verse, in this verse. we understand that there is problem, Yes, that there that he needs is more than a just pray. Yes. Amen. Nós entendemos, o Senhor está nos dizendo nesse verso God's telling us in this verse que há situações que requerem oração, súplica e jejum e humilhação. that we need to humble ourselves, but also could require fasting, Prayers prayer, and supplications. and to supplicate to Him. Amém. Amen. Vamos seguir. Verso 4. Let's continue. Verse 4. Chegamos ao verso 4. Continue to verse 4. Ele começa a sua oração diante de Deus. He starts his prayer before God. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com todos os que te amam e guardam os seus mandamentos. O que você que está meditando pode analisar nesse verso? What can you analyze in this verse? Primeiro, o posicionamento de Daniel diante de Deus. First, Daniel's position before God. Quando a primeira parte ele diz: ó Deus grande e temível. Karina? I'm sorry, I lost the verse. Ok. Verse 4. What chapter? 9. 9. Verse 4. Sorry. 9:4. Did you find it? Yeah, I found it. 9:4, right? Yeah. O que eu estava dizendo é, quando Daniel, ele chega diante de Deus e fala: Deus grande e temível. I'm not hearing you. I'm sorry, it's I don't think it's translating the same. Hold on.
What is your translation? Hold on. Give me a minute. Okay. Daniel 9:4, right? Yes. Okay. So it says, I prayed to the Lord my God and confessed, Lord, the great and awesome God. Okay, you can stop it there. Okay. Uma coisa que nós precisamos ficar atentos em relação à Bíblia são as vírgulas. What we need to pay attention when we're reading these verses are the rules. As the commas, né? As vírgulas. The commas. The commas. Mhm. Yeah. Okay. Por quê? Why? Nós precisamos entender como nós podemos nos colocar diante de Deus seguindo o exemplo de Daniel. We need to understand how to put ourselves before God following Daniel's example. Isso é muito sério. That's very serious. Nós não podemos nos colocar diante dele de qualquer jeito. We cannot place ourselves before him just in any way. Nós precisamos reverenciar a sua presença. We need to reverence his presence. Precisamos fazer o que Daniel fez quando ele falou, Deus grande e temível. We need to be like Daniel when he spoke, the Lord great and awesome God. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua pequenez. Because he humbled himself before God and understood that God is greater than he is. Ele se humilhou. He humbled himself. Essas foram as primeiras palavras de humilhação. Those were the first word of him being humble. Exaltando Deus. Exalting God. E humilhando a ele. And humbling himself. Essa deve ser a nossa posição quando chegamos diante do Altíssimo. That should be our positioning when we are before God. Mas não é uma posição da boca para fora. But it's not a position from what we speak out. É algo que nasce na profundeza do teu espírito. It's something that's born from the deepness of your spirit. Das suas entranhas. From the inside. É quando você se reconhece nada na presença de um Deus poderoso. It's when you recognize a God Almighty. E aí entra a segunda parte da oração. And that's where the second part of the prayer starts. Ele se humilha. He humbles himself in the first. Primeiro ele exalta. First he exalts God. Aí ele se humilha. Then he humbles himself. E aí ele lembra Deus, de quem Deus é e o que ele prometeu. Then he speaks on who is God and what he's promised. Ele lembrou Deus de quem ele é. He spoke of God, of who he is. Ele disse. He says. Eu vou ler o verso anterior para dar sentido, amém? Ele disse: Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardas os teus mandamentos. Fala para Deus. Tu és um Deus grande e temível. Tell God, you are a great and awesome God. Reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo a grandeza de Deus. And understanding the God's greatness. Também lembra que Deus é um Deus que guarda alianças e misericórdias. He is also a God. Para aqueles que o temem. It says, who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments. Eu poderia dizer que ele está usando uma estratégia para falar com Deus. I can say he's using a strategy to speak to God. Uma pura estratégia. It's full strategy. Não, pura. Pure. Yes, pure strategy.
Uma pura estratégia. Estratégia. Por quê? Why? Ele exalta, He exalts, ele se humilha, he humbles himself, aí ele toca na mente de Deus. Ele fala, and he touches God's mind. mind. Yes. E ele fala, o Senhor é And um Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. he is a God who keeps alliances and his commandments. Uma pergunta para você aqui. I have a question for you. Nós temos o hábito de orar pedindo misericórdia. We have É a um habit hábito, of asking. Oh, sorry. é um hábito na sua vida, é isso? Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Good. You're good. Ok. Eu não estou ouvindo a Karina, não sei por quê. It keeps É, cutting off. ok. I think the last thing I heard was we have a habit of asking for mercy. Let me do this. I'm going to take off my Okay. AirPods and put on a computer sound. Okay. Can you hear me? Yes. Yes. Ok. Bom, paro assim. Quando eu paro assim é difícil, eu perco a linha. Vamos lá. Repetindo. Ele exaltou a Deus, humilhou-se a si mesmo e lembrou a Deus de quem Deus é. Ele guarda a aliança e a misericórdia. So he exalted God, humbled himself, touched God's mind, but he also showed that he keeps his covenant to those he loves and keeps his commandments. Lembrei onde eu estava. Eu perguntei: você é uma pessoa que ora muito pedindo misericórdia para você ou para Are os outros? are you a person who asks for mercy for you or for other people? Se você é essa pessoa, If you are that person, como eu sou, like I am, nós precisamos guardar isso no nosso coração. we need to keep that in our heart. E Deus, ele tem aliança e oferece misericórdia para aqueles que o amam e guardam os mandamentos. Karina? It froze. Okay. Did you hear me? The last thing? Yeah, that it says that he keeps his covenant to those who he loves and keeps his commandments. Nós precisamos ter esse senso quando nós vamos pedir as coisas para o Senhor. We need to know how to ask God when we ask him for things Porque ele não negocia com os seus princípios. because he doesn't negotiate with his principles. Se ele diz que ele guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, If he says that he guards the covenant of those who love who those who with those who he loves him and keep his commandments, isto significa que aqueles que não guardam os mandamentos e não o amam, that signifies that those who do not love him or keep his commandments não vai ter a misericórdia. will not have mercy. Isso é o que o versículo está nos dizendo. That's what this verse is trying to tell us. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra para orarmos em cima da palavra. That's why it's important to understand the word, to pray on the word. Daniel aqui, por que eu disse que ele está usando uma estratégia? Why do I say that Daniel's using a strategy? Porque ele era um homem íntegro. Because he was a integrated man. Ele era um homem com espírito de excelência. He had the spirit of excellence. E através dele, ele estava dizendo: existe sobre a minha vida uma aliança vinda do Senhor. And through him, he's saying that there's an alliance that comes from God. E eu te amo. Então eu tenho direito a essa misericórdia. And I love you, so I have The right. the right to that excellence. No, to have mercy. Yes, to have mercy.
Eu tenho esse direito. Porque I have that directness. tu és um Deus grande que guarda a aliança e a misericórdia daqueles que te amam. Because Então, you keep that covenant to those who love you. e aqueles que guardam o seu mandamento. Eu sou essa pessoa. I am that person. E se eu sou essa pessoa, eu posso So chegar na sua presença e clamar por misericórdia. if I'm that person, I can do just the same and reach his mercy Porque é uma promessa. because it is a promise. Isso é o que ele está fazendo no verso 4. And that's what he's doing here. Lembrando Deus de quem Deus é e o que ele prometeu. Naming God for who he is and what he's promised. E quando você vai para o verso 5, When you go to verse 5, a palavra diz: the word says, temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O que Daniel está fazendo aqui? what is Daniel doing here? Ele está fazendo diante de Deus uma confissão de pecado e desobediência. He's confessing to God that we have sinned. É uma sequência na oração. Você está entendendo isso? It's a sequence in our prayers. Are you understanding? Lembra que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Remember, they were held captive and sent to Babylonia. E esse verso 5 explica o porquê. And verse 5 explains why. Porque havia pecados, Why there was sin, iniquidades, iniquities, procedimento malvado. rebellious, Não, procedimento malvado, like done wrong. To act in a wicked way. Yes, and been wicked, yeah, and have rebelled. Rebeldia. E olha as duas últimas coisas. Apartavam dos mandamentos e apartavam dos juízos. Você pensa que é diferente para nós hoje? Do you think it's different for us today? O Senhor diz que nós... O Senhor não. O Senhor nos Salmos... Eu ia falar de Davi, mas eu usei Senhor e é a mesma coisa. Davi, ele diz que em iniquidade ele foi formado. Em iniquidade nós somos formados. David says that in iniquity we have been formed. Em pecado concebeu a minha mãe. In sin, Em pecado concebeu a minha mãe. Karina sumiu? I didn't understand the last part. Ok, não tem problema, tá bom? Okay. Mm-hmm. Veja bem, quando Deus trata com uma pessoa, When God is trying with a person, trata no sentido de prova he brings trial para uma pessoa, para uma família, para uma cidade ou para uma nação. a person, a city, a nation. Or a person, or a family, or a Yes, city. or a family. Yes. Quando ele tira você da sua comodidade When he moves you from you being comfortable e faz com que você enfrente algum tipo de cativeiro, and he allows you to be in front of this trial ou ser presa em algum tipo de situação, or in a certain situation, presa, como se estivesse numa cadeia. Você entende, Karina? no, I didn't understand that. It's the same when you are captive in a jail. Okay. Yeah, the sense is like that. So when God takes, quando Deus tira você da sua comodidade, do seu conforto, faz você enfrentar lutas que você não vê saída. When you are facing these trials and you do not see a way out, você está vivendo a mesma situação que Daniel viveu. you are living the same situation that Daniel lived. Quantas vezes nas nossas vidas nós olhamos e não vemos saída?
How many times do we look around and we don't see a way out? Quantas vezes nós clamamos por misericórdia e parece que a misericórdia não vem? How many times do we ask for mercy and the mercy never comes? Alguma coisa está errada. Something is going on. Precisamos parar e analisar qual área da nossa vida está dando abertura para aquilo acontecer. We need to stop and analyze to see where in our life has an open door to where it's not allowing it to happen. Para a nação de Judá, eram 6 coisas For the city of Judah, it was 6 things. juntas. 6 coisas juntas. 6 things in total. Pecado, iniquidade, Sin, proceder, iniquity, proceder malvamente, rebeldia e apartar dos mandamentos e juízos. wickedness, and rebellion, and turn away from the commandment. Mas aí você talvez vai dizer, bom, eu já me converti, me batizei, But you could say, I already converted, I already got baptized, eu já tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. I already accepted Jesus as my Lord and Savior. Mas você entende que no nosso dia a dia, pequenos pecados chamado, não sei se a Karina vai encontrar a tradução, mas é raposinhas. Conhece, Karina, essa tradução? Não, né? No. Ok. Existem pequenos pecados no dia a dia, There's small sins that we go through our day to day que ele passa às vezes quase despercebido na nossa vida. that sometimes we don't even know that they're going on. Mas são uma violação moral que separa as pessoas de Deus. But they're morals that separate us from God. Moral violation. Yes, moral violations that separate us from God. Pequenos pecadinhos. Small sins. Qualquer ação, pensamento ou atitude que desvia do que Deus considera certo e justo. Actions, thoughts, anything that goes in contrary to what God thinks. Nós não precisamos nem numerar, né? We don't have to Temos number them. There's several of them. mentir, discutir, adultério, tudo que você passar pela sua cabeça está violando moralmente a pessoa diante de Deus. We are committing these violations with just thoughts, adultery, anything that goes contrary to what God wants in our lives. Por isso que o Filho de Deus morreu por esse negócio chamado pecado. That's why Jesus died for us, because of sin. E nós não podemos aceitar conviver com pecado. And we cannot accept to live with sin. Pecado precisa ser, anota aí, confessado, Sin needs to be confessed, arrependido ask for forgiveness, e abandonado, and abandon it. para que se possa restaurar o relacionamento com Deus. So your life with God can be restored. Mas não para por aí. But it doesn't stop there. Muitos não se dão conta de iniquidades Many people don't see the iniquity na vida delas. in their lives. Tem pessoas que os pecados se tornaram tão naturais There's many people that these sins have become their normal, que elas deixaram de notar que era pecado. that they stopped noticing that they're sins. Então essa continuação de pecado se torna iniquidade. So that continuous sin has turned into iniquity Iniquidade é uma raiz profunda. because there's a deep root É difícil de arrancar. and it's hard to rip it out. Somente um consegue, o Espírito Santo de Deus. Only the Holy Spirit Pode tirar de você a iniquidade se você mudar. can remove that iniquity if you move. Se você desejar parar de pecar e se expor ao tratamento. If you stop sinning, you abandon it and you allow to be treated. Essa iniquidade que o povo de... Deixa eu falar algo para você muito sério sobre a iniquidade.
Let me speak to you something very serious about iniquity. Quando você vê, por exemplo, que a corrupção existe no seu país e ela não termina, When you see that there's corruptness in your city and it continues, in your country, yeah, in your country, é uma raiz de iniquidade que não foi exterminada. it was a root of iniquity that hasn't been exterminated. Então, quando você vê o governo do seu país When you see the government roubando, of your country robbing, é uma perversão da justiça there is a perversion of justice e uma forma grave de violar a moral, and it's a way of violation of the morals, padrões morais de Deus. Enquanto o povo de Deus não se levanta para clamar, a raiz da iniquidade permanece. if we do not rise up and intercede for this, Um governo iníquo, ele só será tirado se houver justos que se levantem para clamar. it would only be stopped if we rise up together A and intercede. government, yeah, will be stopped. Yes. Se houver justo. Então não adianta você reclamar do governo do seu país. Você precisa clamar. There's no point of complaining about the government. We need to claim this intercession. We need to cry out. Yes, cry out. Porque o problema é a raiz de iniquidade. Because the root is iniquity. Is the problem. O problema é a raiz da iniquidade. Romanos 5:12 diz: Portanto, Romans 5:12. Yes, Romans 5:12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É um reconhecimento de uma condição pecaminosa da humanidade. Karina? Repeat that? It froze. Eu falei que Romans 5:12 é o reconhecimento de uma condição pecaminosa da humanidade. Romans 5:12 is speaking about Condição pecaminosa. through sin. Yeah. Então, até agora, eu preciso caminhar para o final, porque eu falei que ia terminar 8:30 e já são quase 9. We're going to try to go through this because we're spending a little bit more time than I thought. Nós estamos 1h30 estudando 5 versos. We have an hour and a half studying 5 verses. Meditando, tirando as camadas de 5 versos. Looking at these 5 verses. Tirando as camadas. Tirando as camadas. Uncovering these 5 verses. Oh, I'm sorry, I know you are tired already, right? I'm sorry about that. E nós, como eu disse, 1h30 para tirar algumas camadas, porque poderia ir muito mais fundo nesses 5 versos. We can go more deeper in these 5 verses. E eu quero ir no capítulo 6, somente a primeira parte. I want to go to verse 6? Yeah, verse 6. Only the first part. Olha que forte o 7º pecado do povo de Judá. Karina? Yes, which chapter? I'm sorry. No, it's the same chapter. 9:6. 9:6, the first part. I'm sorry, it's because I'm moving my Bible back and forth. Problem. Yeah, you can keep in Daniel, no problem, okay? Okay. Let me finish. 9:6, just the first part. Okay. Eu falei que este foi o 7º pecado do povo de Judá. This was the last sin of the town of Judah. E olha que forte o que ele diz.
não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Você tem dado ouvido aos servos do Senhor nesses dias? Você tem dado ouvido aos profetas do Senhor nesses dias? Have you listened to the servants, the prophets, in these days? Daniel reconheceu diante de Deus que Deus falou para os reis, para os príncipes, para os pais e para todo o povo da terra. E eles não ouviram. Daniel recognized that he spoke through our kings, our princes, our ancestors, and to all the people of the land, but they did not listen. E não é muito diferente hoje. And it's not different today. Todos os dias você tem pastores, mestres, apóstolos, evangelistas e profetas. We have pastors, prophets, evangelists, Todos os dias dizendo para você que você tem que meditar na Bíblia. every day telling you have to meditate in the Bible, Não ler, meditar. to read and meditate. Mas seja sincero com você, não precisa me responder. Quanto você medita? You don't have to answer, but think to yourself, how much do you actually meditate? Você passa correndo pela Bíblia e tira só a primeira camada? Do you just skim through the Bible and turn the page? And take the first layer? Yeah, and remove the first layer? Ou você fica 1h30, 2 horas em 2, 3 versos, tirando as camadas? Or do you actually take time and understand what you are reading? Se nós tivéssemos tempo, If we had time, eu gostaria de ir com você até o verso 25, I would like to read verse 25. mas é muito conteúdo. Demoraríamos, mas nem sei quanto tempo. Então, leia em casa, medita. Please meditate verse 25. Não verse 25, the whole chapter, Oh, the whole chapter of Daniel? until verse 25. Okay, the whole book of Daniel. Deus tem falado pela boca dos profetas. God has been Medita, speaking through the mouths of prophets. Meditate, porque desse livro depende toda a sua vida. because through this book, our life depends on it. Toda a sua vida. Your whole life. Amém. Então, eu quero perguntar algo para vocês. I want to ask you something today. Tinha, eu vou. Os seis pecados está em Daniel. Daniel 9, 5 e 6. Na realidade, são 7, não são 6, viu? 7. Daniel 5, 9, 5 e 6. Você pode pegar todos os 7. Na realidade, podemos chamar de 7 transgressões. Daniel. You can see the 5 transgressions in the book of Daniel, chapter 9, verse 5. Amém. Eu gostaria que, antes de nós finalizarmos, I would like, before we finish, seja sincero comigo e com você. be honest with me and with yourself. Você tem tirado as camadas para poder receber revelação? Have you been removing the layers to receive revelation? Você entendeu que meditar não é uma competição de ler a Bíblia? Você precisa meditar? Do you understand that we have to meditate to understand the Bible? It's not a competition. Você pode ler a Bíblia milhares de vezes. You can read the Bible thousands of times e não retirar nenhum tesouro. and not receive any treasures. Não colher as joias preciosas que estão lá no fundo. Not receive what the word is actually telling us. The precious things. Yes, the precious thing. Então, da próxima vez que você for abrir a sua Bíblia, The next time you're able to open your Bible, não tenha pressa, amém? it doesn't have a price. Não tenha pressa.
Talvez você vai falar para mim, eu não tenho muito tempo. Eu sei You como could é que é. probably say, I don't have time, Mas é preferível você disciplinar o seu tempo but it's better to discipline your time para meditar em 2, 3 versículos, se precisar, uma semana, to meditate 2 to 3 verses in 1 to 2 weeks do que passar correndo e não receber nada. than to just rush through it and not receive anything. A palavra diz que a letra mata, The word says that the the letter the kills, letter kills, mas o espírito que há aqui vivifica. but the spirit that is in the word edifies. Vivifica. Precisamos entender o espírito da profecia. We need to understand the spirit of the prophecy. Quem é o espírito da profecia? Who is the spirit of prophecy? Quem sabe me dizer? Can anybody tell me? Acho que é Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 10. A última parte diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Testemunho de Jesus é o espírito da profecia. The testimony of Jesus is a spirit of prophecy. De Gênesis a Apocalipse, essa Bíblia é um testemunho de Jesus. From Genesis to Revelation, it is the testimony of Jesus. Se você não conhece If you don't know it profundamente, deeply, você não conhece Jesus. you don't know Jesus. Você pensa que conhece. You think you know him. Como você já ouviu falar do Trump, do Biden, tantos presidentes, mas você não conhece intimamente. You don't know him intimately. Para isso tem que tirar as camadas. We have to go through the layers. Tirar as camadas. O meu Jesus e o seu Jesus não está na superfície das coisas. My Jesus and your Jesus are not in the superficial of things. O reino dos céus é tomado por esforço. Não por força, por esforço. Things are to be done willingly, not by force. Não, Karina. O reino dos céus é tomado por esforço. The kingdom of heaven is taken by force? Não, não force, No? esforço. Like efforts, não? Por esforço. With strength, but not Oh, with force. strength. Yes, with strength, not by force. Yeah, not by force. With strength, but not by force. Yes. Precisamos nos esforçar, meus queridos. E o tempo está passando muito rápido. And time is running very fast. Faça tempo para você tirar as camadas. Spend time Para você tirar as camadas. Karina? what is it? Spend time reading the word? Para tirar as camadas. Going through the layers. Yeah, to take off the layers. To take off the layers. Yeah. Amém? Eu oro para que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é meditar na palavra de Deus. I hope that you guys all understood what it's like to meditate the word. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum comentário. I would like to know if someone has a comment on what we've learned. Se você precisar sair, fique à vontade. Eu não tenho pressa. Mas eu gostaria de ouvir o seu coração e de que forma esse estudo te abençoa essa noite. Boa noite, pastora. Boa noite, Liane. Eu gostei muito, porque de forma diferente do que a gente está acostumado a ler a Bíblia. Daqui a pouco, filha, a mãe vai. Da gente ler a Bíblia e da forma que as pessoas passam para a gente, né? Para você ver. 1 hora e meia a gente ficou em 6 versos.
da Bíblia. E para mim foi muito interessante e forte, porque é um impacto muito sem explicação da forma que a senhora mostrou para a gente, né, escamar. Como foi que a senhora falou? As camadas? É, tirar as É, camadas. tirar as Preciso camadas. tirar mais as camadas. E É, eu estou muito grata, muito obrigada por essa visão, amém. por ajudar a gente. Que Deus lhe abençoe. Eu vou ler a Bíblia de uma forma mais cuidadosa, mais E detalhada. diferente, não é, Eliana? E Isso, diferente. Mhm. Quando eu tive esse entendimento, eu vou falar a verdade para você. Se eu não tiver tempo para fazer o que eu estou te falando, eu prefiro não ler. Entende? Mhm. Eu prefiro ter o uhum, tempo de qualidade entendo. para ler, porque senão. Entendo, até porque a pessoa tem que ter autonomia, né, daquilo que vai fazer, Não, e você tem que ter uma segurança, né? reverência. Isso é Não, o próprio porque com as Jesus, coisas não de é? Deus a gente tem que levar mais a sério, né? Não É é verdade. brincadeira. E Não é eu admiro brincadeira. muito, que Deus abençoe a sua vida e o seu Amém. ministério, viu? Muito obrigada. Fiquem Amém, na minha paz do filha. Senhor. Você também. Deus abençoe. Nos vemos na próxima. Amém? Temos devocional vindo por aí.